Olá, crianças do primeiro ano, tudo bem com vocês? Hoje, na disciplina de português, nós iremos fazer nossas correções das seguintes páginas, 133 a 135, referente ao texto que nós trabalhamos, que fizemos a leitura na aula passada. Preguiça, vocês estão lembrados, né, crianças? Então, por dentro do texto. Primeira questão. Assinale a frase que está de acordo com o texto. O texto fornece informações reais sobre a preguiça. Segunda questão. A preguiça é um mamífero. Que animais citados no texto são desse mesmo grupo? Observe as imagens e escreva o nome desses animais. O tatu e o tamanduá. Terceira questão. De acordo com o texto, a preguiça é muito lenta. Marque com o X na alternativa que mostra o sentido da palavra lenta no texto. Vagarosa, vocês irão marcar com o X. Quarta questão. Qual é a habilidade da preguiça? Passar de galho em galho no alto das árvores. A quinta questão, crianças. Observe as cenas e escreva abaixo delas o período do dia em que a situação acontece. A primeira imagem de dia e a segunda imagem à noite. A sexta questão, criança, está pedindo aqui para nós reler o terceiro parágrafo do texto. Durante o dia, procura o sol. Se estica procurando ter sempre a barriga voltada para o sol. À noite, ela se embola no alto de uma árvore. São solitárias e muito boazinhas. Gosta de comer folhas novas, os brotos. A fêmea só tem um filhote por ano, o qual amamenta por alguns meses, enquanto lhe ensina importantes lições de sobrevivência. Agora leia a informação abaixo e responda: ela é falsa ou verdadeira? Por quê? As preguiças gostam de viver em grupo? Gosta de viver em grupo. Bom, criança, é uma frase falsa, né? Pois o trecho diz que as preguiças são solitárias. Sétima questão, releia esse trechos que foram extraídos do terceiro parágrafo do texto. No alto de uma árvore, durante o dia, por alguns meses. Pinte de verde os trechos que indicam lugar. Vocês irão pintar o primeiro. E de azul, os trechos que indicam tempo. Vocês irão pintar de azul o primeiro, o segundo, aliás, e o terceiro, durante o dia e por alguns meses. A oitava questão, o que as preguiças gostam de comer? Elas gostam de comer folhas novas, os brotos. A nona questão, agora converse com os colegas e o professor sobre as questões abaixo. Letrinha A. Lendo esse texto, o que você descobriu a respeito da preguiça que ainda não sabia? Criança, uma resposta pessoal. Letrinha B. Você acha que a autora desse texto inventou essas informações ou pesquisou antes de descrevê-la? Por quê? Com certeza, ela fez uma pesquisa, né, sobre a preguiça para saber as características e os costumes desse animal. Letrinha C. Que animal desperta curiosidade em você? O que você sabe sobre ele? Também, na letra C, é uma resposta pessoal. A décima, junte-se a um colega, pesquise no dicionário a palavra preguiça. Depois, responda as questões. Letrinha A. Qual significado tem a palavra preguiça? No dicionário, vocês irão encontrar dois, né, criança? Vontade de não fazer nada. E o segundo significado, animal de rabo curto e patas longas, que dorme muito e se movimenta lentamente. Letrinha B. Qual significado é adequado ao texto que vocês leram? O segundo, né, crianças?
O significado adequado ao texto é que define a preguiça como um animal de rabo curto e patas longas, que dorme muito e se movimenta lentamente. Na letrinha C, todas as informações sobre a preguiça que se encontraram no dicionário estão no texto preguiça? Bom, crianças, não necessariamente todas as informações, né, do dicionário, ela deve estar no texto lido e vice-versa. Letrinha D. Vocês acham que o dicionário também é uma fonte de pesquisa? Por quê? Sim, porque o dicionário, ele traz o significado das palavras, portanto, informações sobre elas. Crianças, essa foi a nossa correção. Olá! Hoje nós vamos aprender o que é substantivo comum e substantivo próprio. Substantivo comum é aquele que designa os seres de uma mesma espécie de forma genérica. Ou seja, é uma palavra que dá nome a um grupo geral de objetos, animais, plantas ou outros seres vivos ou não e que possuem as mesmas características. O substantivo comum trata, portanto, de forma genérica, sem destacar um ser, um objeto, um animal, de maneira diferenciada dos demais. Por exemplo, quando eu digo simplesmente cidade, eu não estou me referindo a uma cidade em particular, mas à cidade no geral. Mesma coisa menino, eu não estou determinando de que menino eu estou falando, mas de menino no geral. O mesmo ainda acontece com homem, mulher, país, cachorro. Em nenhum caso eu estou atribuindo uma qualidade especial que diferencie esses seres do grupo. Nesse caso, temos substantivo comum e a palavra deve ser escrita com letra minúscula. Substantivo próprio é aquele que designa os seres de uma mesma espécie de forma particular. Ou seja, o substantivo próprio é uma palavra que dá nome a um ser único, específico, diferenciando do restante do grupo. Deve ser escrito com letra inicial maiúscula. Por exemplo, cidade é um substantivo comum. Por que cidade é um substantivo comum? Porque não determina de que cidade estou falando. Está generalizando, tratando como uma cidade qualquer, não específica, não determinada. Quando eu dou nome a essa cidade, então eu tenho aí um substantivo próprio, ou seja, eu determinei qual é a cidade que estou falando. Eu especifiquei uma cidade em particular dentro do grupo do substantivo comum, que é cidade. Nesse caso, menino é um substantivo comum, pois não estou dando a ele um destaque. Falo simplesmente menino. Não me referi ao menino especial. É, portanto, substantivo comum. Quando eu dou o nome a esse menino, Fábio, tem então substantivo próprio. O menino em questão foi determinado. Sei agora que ele se chama Fábio. Cachorro é substantivo comum ou próprio? Acertou. Cachorro é um substantivo comum. E Rex? Rex é próprio, pois é o nome de um cachorro em particular. O substantivo próprio, portanto, indica o nome, seja ele de um lugar, ser vivo ou obra. Se não for nada disso, é um substantivo comum. E por hoje é só, pessoal. Espero que tenham aprendido um pouco mais e até a próxima. Responder as páginas 136 a 140. Bons estudos, beijos da tia Jesus e até a nossa próxima aula.